Com o objetivo de levar a capital do Brasil, que antes era no Rio de Janeiro, para o interior do país, você sabia que a construção de Brasília foi sonhada por mais de 2 séculos? Apesar disso, foi só em 1955, no governo JK, que as obras realmente começaram. Eu sou o Maurício Santos e hoje eu te conto a história da construção de Brasília. Desde o início dos anos 50, quando Juscelino Kubitschek iniciou sua campanha eleitoral à presidência, a construção da nova capital do país era sua prioridade de governo, deixando de lado os inúmeros obstáculos políticos que adiaram o projeto por muitos anos. Brasília foi sonhada para ser construída em alguns lugares do Brasil, como, por exemplo, na cidade onde hoje fica Planaltina, em Goiás. Além disso, por volta de 1822, os inconfidentes mineiros, que lutavam pela nossa independência de Portugal, sonhavam que a capital da República pudesse ser a cidade mineira de São João del Rei. Por conta dos territórios ainda mal explorados, trazer a capital para o interior do país traria mais segurança política e proporcionaria um maior desenvolvimento na região. A mudança foi uma meta para alguns chefes de governo, como Getúlio Vargas, que se debruçou sobre a ideia 2 vezes. A primeira delas foi no Estado Novo, por volta de 1940, quando lançou a Marcha para o Oeste, mas Vargas acabou dando prioridade a outros projetos. Apesar disso, mais tarde, a proposta viria a reaparecer no artigo 4º das disposições transitórias da Constituição de 1946, só que também foi esquecida. A verdade é que o velho sonho ainda estava de pé e só seria concretizado a partir de 1955. Ainda candidato à presidência, a história revela que o fato decisivo para que Kubitschek tornasse a mudança de capital como prioridade de governo foi em um comício, na cidade goiana de Jataí, onde um possível eleitor questionou se ele cumpriria o artigo que previa a mudança para o Planalto Central. Conhecido na região como Toniquinho da Farmácia, o homem ainda não sabia, mas teria instigado o candidato a assumir de uma vez por todas aquele compromisso. E assim foi feito. Na época, os técnicos que elaboravam o plano de metas de JK até foram pegos de surpresa com a chamada meta-síntese, que seria a construção de Brasília em apenas 4 anos. Só que isso não impediu que eles seguissem as ordens. Acredite se quiser, mas um concurso foi realizado para decidir como seria a nova capital do Brasil. A ideia era de que o concurso pudesse ser internacional, porque, para Kubitschek, ampliar a área de concorrência poderia fazer surgir projetos mais originais. Mas após longos debates e reuniões com alguns arquitetos e assessores, foi decidido por um concurso nacional. O edital estabelecia que o plano piloto deveria abranger um traçado básico da cidade, indicando os principais elementos da estrutura urbana e onde cada um deles ficaria disposto. Além disso, o documento previa também que os trabalhos deveriam ser entregues dentro de 120 dias e o prêmio concedido ao primeiro colocado seria de 1 milhão de cruzeiros, o que atualmente daria pouco menos de 400 mil reais. O concurso despertou enorme interesse no país inteiro. Arquitetos, empresas de engenharia e até o público em geral apresentaram projetos de vários gêneros, a maior parte com grande potencial. Kubitschek fazia questão de ir até o Ministério da Educação, onde as ideias eram assim apresentadas, para verificar todas uma por uma. Por fim, os jurados decidiram eliminar 16 projetos, deixando apenas 10 para avaliação mais cuidadosa. Entre os classificados estavam os maiores nomes da arquitetura no Brasil, como Neida Rocha e Silva, Lúcio Costa, Paulo Camargo e a empresa Construtec. Mesmo assim, entre os 10, foi quase unânime a escolha pelo projeto do arquiteto Lúcio Costa. O mais curioso é que o tal projeto foi apresentado sem qualquer preocupação. As folhas eram de papel comum, os desenhos eram feitos à mão, rabiscos estavam por toda parte, mas tudo foi considerado genial por JK e pelos jurados do concurso. Mas afinal, o que fez daquele o projeto vencedor? A resposta é fácil.
Lúcio Costa tinha apenas dois desejos para a construção de Brasília: que ela fosse habitacional e monumental. Sem falar que o arquiteto queria também que a cidade fosse construída no formato de um avião. Ou melhor, que lembrasse o sinal da cruz. Um pouco de tudo. Como mostram os desenhos feitos por ele, algumas das características do projeto eram as ruas sem esquinas, as superquadras e as famosas tesourinhas. A grande sacada do arquiteto foi juntar de forma prática todos os elementos disponíveis naquela época. Lúcio Costa usou, por exemplo, o conceito de cidade-parque, que contava com muita área verde e se inspirou nos Estados Unidos para os famosos cruzamentos em formato de tesoura. E aí vem uma das melhores partes dessa história. O arquiteto escolhido para projetar todos os edifícios públicos de Brasília foi Oscar Niemeyer, o que fez com que a cidade fosse conhecida mundialmente. Os prédios do Congresso Nacional, Palácios da Alvorada, Planalto e Itamaraty, do Ministério da Justiça, da Catedral Metropolitana e do Cine Brasília foram todos projetados por ele. A verdade é que, ao lado de Oscar Niemeyer na construção de Brasília, Lúcio Costa deu um grande passo no desenvolvimento da arquitetura brasileira e abriu portas para uma nova concepção arquitetônica em todo o mundo. Eram duas mentes bastante diferentes, mas que se complementavam. E assim, apresentando ao Brasil um estilo moderno de arquitetura, todos esses prédios estavam prontos no dia da inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960. Inclusive, essa data não foi escolhida por acaso. Como todos sabem, em 21 de abril se comemora o dia de Tiradentes, que foi um símbolo de luta pela independência. E assim, com uma festa, foi inaugurada a mais nova capital do nosso país. Já em 1957, começaram a aparecer os primeiros migrantes na nova cidade. Ou melhor, os primeiros candangos, como ficaram assim conhecidos. E todos eles tinham algo em comum. Enxergavam Brasília como uma oportunidade de crescimento e mudança de vida. A maioria deles vinha do norte e nordeste do país e saíam da terra natal com pouquíssimo dinheiro, mas com muita disposição. E detalhe, viajavam cerca de 45 dias na carroceria de caminhões, em estradas precárias, até o local demarcado para a construção do novo município, onde até então não havia nada além de mato e poeira. E olha só, grande parte dessas pessoas começou a trabalhar para a companhia urbanizadora da nova capital, Nova Cap. E algumas delas tiveram a sua primeira carteira assinada ali. E quem pensa que a rotina dos trabalhadores era fácil, tá muito enganado. Os operários muitas vezes trabalhavam das 6 da manhã às 6 da tarde e, em alguns casos, chegavam a trabalhar 16 horas por dia, parando apenas para se alimentar. Tudo isso porque o salário era pago de acordo com as horas trabalhadas. E como estavam em busca de melhores condições de vida, muitos não se importavam com o cansaço. Apesar disso, os operários contavam com dormitórios, alimentação no local e atendimento médico. Pouco tempo depois, em homenagem a esses trabalhadores, foi instalada na Praça dos Três Poderes a escultura Os Guerreiros, que logo foi apelidada como Os Candangos. E aqui vão algumas curiosidades contadas por esses famosos trabalhadores. Durante a construção dos prédios dos ministérios, o pôr do sol era um evento imperdível entre eles. Isso porque o céu alaranjado ficava cheio de faíscas de fogo provocadas pelas máquinas de solda na estrutura metálica dos prédios. Mas era uma novidade no Brasil. Há quem diga que quem assistiu à chuva de faíscas no céu de Brasília não esqueceu jamais. E as lavadeiras de Lusiânia também eram um fenômeno na época. Eu te explico. Enquanto Brasília começava a tomar forma, em meio a tantas estruturas e guindastes, o que mais se sobressaía era a poeira. E quando chovia, era ainda pior, porque tudo virava barro. Assim, as construtoras começaram a requisitar os serviços das lavadeiras para cuidar das roupas imundas dos trabalhadores. E o mais curioso, por conta da alta demanda,
As peças acabavam sendo trocadas, o que tornou frequente ver um operário com meias com cores diferentes aqui, um engenheiro com uma calça apertada ali. Era uma confusão. E foi em meio a festas, missas, apresentações e desfiles, tudo sob fogos de artifícios, que Brasília nasceu. E a cidade deu o que falar. Nos 4 cantos do país só se falava na nova capital, que traria consigo o pleno desenvolvimento daquela região. Juscelino Kubitschek, conhecido como Boêmio na época, não hesitou e abriu o baile de inauguração, juntamente com a então Miss Brasília de 1959, Marta Garcia. Apesar de inaugurada, a cidade ainda não estava completamente construída, mas já dispunha de infraestrutura e serviços urbanos básicos para funcionar como uma capital. Mas o curioso é que no planejamento da transferência, ninguém se preparou para enfrentar a baixíssima umidade do ar do Planalto Central. Os móveis que foram comprados no Rio de Janeiro ou em São Paulo começaram a estalar. Isso porque o clima ressecava a cola e afetava a própria madeira, fazendo as mesas se romperem. E esses problemas teriam sido mais graves se não fosse a construção do Lago Paranoá, em 1959. E olha que interessante, a primeira criança a nascer em Brasília, na manhã da inauguração da nova capital, foi Brasiliano Pereira da Silva, ou Brasil, como ficou assim conhecido. Não poderia ter um nome melhor, né? Os padrinhos, claro, foram o então presidente Juscelino Kubitschek e sua esposa, a primeira-dama Sara Kubitschek. Agora me diz os comentários. Qual outro projeto arquitetônico ou cidade você gostaria de saber como foi construída? Até o próximo vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Eu fico por aqui. Fique com Deus e tchau.